Fleck gravando. A paz de Deus seja com todos. Então a gente tá aí há 3 meses, né? Já para o término da geração da figueira, para ela não caducar de vez, né? 3 meses de caducar de vez a geração da figueira, né? Oficialmente, digamos, para ela deixar de fazer lógica, né? Segundo a Bíblia, né? Mesmo se ela caducar, ela ainda continua dentro de uma lógica, vamos dizer, de uma margem de tolerância, né? Mas oficial, vamos dizer assim, aquela geração de 80 anos não fecha mais, porque aí vai já ter 81, né? Aí a geração do Salmo 9010 não estava 100% no conforme, né? A princípio ela já não está 100% no conforme por causa que ela já está com, teoricamente, ela já tem mais de 80, né? Já tem 80 anos e 9 meses, né? Oficialmente, né? Que tem os 7 anos do Apocalipse ainda, né? E então a gente tá com muita expectativa, né? Muita expectativa esses 3 meses. 3 meses e 2 dias, né? 3 meses e 2 dias de muita expectativa, né? É claro, é praticamente impossível prever o que vai acontecer nesses 3 meses, né? Mas se espera que vai acontecer o acordo de paz, né? 7 anos do Apocalipse, para quem é 3 anos e meio, na metade do Apocalipse, aconteça o arrebatamento, né? Um pouco depois ali do anticristo botar a imagem dele no templo, né? Reconstruído, né? E fazendo-se conforme diz Apocalipse 12, que a mulher é o restante do povo judeu, né? E da igreja apóstata, né? Ser protegido durante 1260 dias, que é 3 anos e meio, né? Até o final do Apocalipse, né? Então, se também não acontecer, né, agora, né, se caducar a geração da figueira, tem uma última esperança, né? Porque se estima que a crucificação de Jesus foi em um máximo 30 DC, porque quando ele nasceu foi 4 a 5 DC, por causa que quem tentou matar ali, Herodes, faleceu em 4, o Herodes 4 a 6, tem essa informação até na Wikipédia, né? Fácil de achar. Então foi crucificado máximo em 30, porque o ano zero não foi contabilizado, né? Então, no máximo 30, né? Tem que tirar 7 anos da 2023, né? Então tem no máximo essa inesperança, né? Se não, Deus mudou os planos e deixou o pós-minelismo se tornar realidade, né? E aí todo o apocalipse, assim, aquele período, né, de 7 anos vai ter caducado também e tudo vai se virar praticamente uma coisa que já aconteceu um pouquinho, né, poeticamente nesses 2000 anos de história, né, e tragédia no mundo, né. E teria acontecido então o apocalipse, né, mas isso é um conto de fadas, né, achar que isso é crer numa mentira, né, que tem coisas ali que não dá para dizer que virou poético, né? Não dá para dizer que daí as testemunhas, duas testemunhas, né, elas viram poéticas, né? E não tem nada de poético nelas, né? Então, o pós-minelismo, né, que é a visão católica, a visão luterana, é uma visão fantasiosa, um conto de fadas, que se tornou realidade, sabe, para tornar uma
fantasia e realidade, mas Deus nunca trabalhou com fantasias, né? Nunca trabalhou com coisas alegóricas, sabe? A não ser ter aquela visão, sabe? Ah, mas diz que a besta com 10 chifres, 10 cabeças é alegórica. Claro que é alegórica. Isso ninguém está dizendo que não é, sabe? Mas tem outras coisas no Apocalipse que não é alegórica, né? Como o reino de 1000 anos, né? De Cristo, né? Isso não é nada alegórico, né? Mas, é claro, a sensação, como já teve 9 meses, né? De que deveria ter começado, né? Oficialmente, né? O começo dos 7 anos do Apocalipse, desde 14 de maio de 2021, é aquela sensação que se tem de como se estivesse num jogo de futebol, né? Estivesse ganhando, por exemplo, de 1-0, né? E tu ainda tivesse que fazer um esforço, né? Para não deixar o adversário fazer um gol, né? E já tivesse acabado, né? A juíza não tivesse apitado o apito final, né? Então, essa sensação que se tem, né? Esses 9 meses de agonia e de sofrimento que a fé está sendo testada ao máximo, né? E que Deus permitiu até que ele reprisasse uma novela, sabe? E fizesse um especial de 3 meses lá para repetir os 10 mandamentos, onde o povo lá clamou por uma libertação, né, do Egito, né? E aí o povo se sentiu representado, né, e clamou, né, e tá continuando a clamar, né, nesse final dos tempos também por uma libertação pelo Apocalipse, né, uma libertação dando o Apocalipse, né. Isso, sabe, tá bastante interessante, né, as dificuldades, sabe, e a espera, né, e a ansiedade, sabe, isso produz nos cristãos que oram, sabe, um bom cheiro agradável para Deus, né? Como se fosse um incenso agradável para Deus, assim, né? Porque não digo todo mundo, porque eu vejo assim as pessoas, assim, a maioria delas como NPC que não reage a estímulos, que não abaixa nem a máscara do nariz para respirar, sabe, que não reage a estímulos. Eu não vejo que essa gente, sabe, que a oração dessa gente tem algum tipo de importância muito grande para Deus, né? Mas a oração das pessoas, né, que reagem a estímulos, né, que abaixam a máscara do nariz para poder respirar plenamente o ar, né, e essas pessoas que esperam, né, o Apocalipse vir finalmente ao mundo, que conhecem, sabe, as profecias como da geração da figueira e da parábola do bom samaritano dos 2 denários, que representa 2 dias e que Deus anuncia o fim desde o princípio, que seria 1000 anos como cada dia da criação, e que Oséias 6:2 diz que no terceiro dia, ao chegar no terceiro dia, nos dará a vida, e a gente já está no terceiro dia, que é os 2000 anos depois da crucificação. E isso para Deus, sabe, esse tipo de coisa, né? Tudo são grandes evidências, né, irrefutáveis e evidências assim que as pessoas que estão estudando, né, os sábios que estão estudando sabem dela, né, e estão assim buscando, né, se lembrar sempre delas constantemente, né, para ter a sua fé enraizada, né, porque a mente funciona assim como se tivesse um lado 50% iluminado e 50% no escuro, né? Como se fosse aquela lua, a lua crescente, que ela é 50% iluminada pelo sol, 50% na escuridão. E aí a pessoa tem que focar nessa luz, né? Nessa luz, nessa iluminação que ela tem, né? Vamos dizer, esse 50% iluminado, né?
e ficar lembrando das evidências, né? Como eu citei, né? Do que está chegando o Apocalipse, né? Para não entrar na dúvida, né? Porque mesmo que a pessoa saiba de todas as evidências, tenha fé, ela ainda tem esse lado negativo, né? Que é o lado que todo ser humano tem, né? Que a mente funciona basicamente assim, principalmente eu acho que por causa da queda de Adão, sabe? Tem afetado muito isso aí, sabe, né? Porque chega a ser ao ponto tão grande, eu acho, um ponto tão grande, que até Tomé, né, precisou botar o dedo nas feridas de Jesus para aí ter acreditar, né? Então, esse é o ponto que chega, esta esse tipo bloqueio, essa coisa de 50% iluminado e 50% na escuridão. Ela As pessoas, sabe, não acreditam nem vendo, sabe, né? Que a mente funciona nesse nível, né? E então vamos nesses 3 meses, sabe, continuar ainda nesse processo de gestação, né? Porque embora que já era para ter acontecido o Apocalipse, pelo menos nesses 9 meses, né? Então, mais 3 meses, digamos assim, de espera, né? Espera máxima, né? E se não, a gente ainda tem ainda até, vamos dizer, a Páscoa de 2023 para ser 7 anos da crucificação, né? Os 2000 anos da profecia de Oséias 6:2, né? E aí a gente tem que ficar, sabe, assim, se dizendo, né, constantemente, né, eu acho assim, ficando, sabe, não tentando se lamentar e ficando tirar, sabe, aquele porquê, sabe, sempre que era processo de perda e luto na fase 2 do porquê, e ficar perguntando, né, por quê, como pode ser possível, né, que ainda não tem acontecido Apocalipse, né, que a gente já tá há 9 meses, né, aí na espera, né, que é também o processo de uma gestação de 9 meses, né, estamos nesses 9 meses, né, isso chega, sabe, ser tão, sabe, difícil de compreender que chega a ser até pouco. A pessoa tem que achar até engraçado, né? Chega até a ser engraçado, né? Isso aí. Já era para ter acontecido no mínimo há 9 meses, né? E ainda não aconteceu, né? E ainda tem mais 3 meses de prazo ainda, né? Máximo, né? E estourando, né? Para não caducar a geração da figueira, né? E vamos assim fazer o que a Bíblia disse, né? Como não deixar de se reunir, como é costume de alguns, né? Como diz a Bíblia, né? E vamos tentar se reunir, né? Principalmente, eu acho que fisicamente na igreja, né? Que é a maneira mais assim indicada, né? Se reunir com os irmãos da fé, né? E claro que de certa forma se reunir na internet seja uma forma de reunião, né? Mas não é aquela mesma coisa que fisicamente, né? Fisicamente o efeito no mínimo dobrado, né? No mínimo dobrado. E deixa eu ver o que mais eu queria falar.
E vamos tentar extrair o máximo, sabe, o máximo de frutos do Espírito Santo, né, que é paz, amor, mansidão, domínio próprio, né, alegria, né, a fé, né, buscar extrair, sabe, já que Deus está permitindo, né, que a gente está nesses já 9 meses de processo de espera, de gestação, né, ainda mais esperar mais 3 meses aí, se ainda caducar a geração da figueira, né, a gente tem mais esperança para aguentar mais um ano até a Páscoa de 2023, né? Que aí já é o limite estourando para Deus não ter deixado o pós-minerismo esquecer, né? Acontecer, né? Bom, sabe? Isto é uma coisa, sabe, que eu vejo assim que eu creio que até os anjos, sabe, já estão desde 14 de maio de 2021, né? Então já eu creio que já estão apreensivos, né? Por causa que desde ali já poderia ser o apocalipse, né? E ainda isso não aconteceu, né? E a gente está sendo servindo, né, de um espetáculo, né, para anjos, né? Estão vendo, né, o que que a gente está fazendo, né, produzir quais os nossos frutos que a gente está produzindo, né, nesse final dos tempos, né. E tudo está servindo, sabe, de um modelo, né, de paciência, de perseverança, né, para a eternidade, né. Um modelo de paciência, né. E outra coisa que eu tenho visto também, que tem me ajudado a me acalmar bastante, é que eu tenho tentado trazer um pouco do reino milenar que está para chegar, né, como se ele já fosse chegado, né. Trazer o futuro para o presente, né, como se o reino milenar já fosse chegado, embora todas as dores físicas e emocionais, toda a ruindade que tenha ainda no mundo, né, embora apesar disso tudo, né, tentar trazer como se já fosse chegado, né, como a gente já tivesse no milênio, né, que vai que por um milagre aconteça o pós-milenismo, né, que é aquela inauguração do reino milenar, assim, mais espiritual, né, e que tu tem que perseverar ainda, sabe, nesse mundo, né, sem ter os 7 anos do Apocalipse, sem ter o arrebatamento, sem ter praticamente aquilo que a gente espera, né? Sem ter Cristo reinando em Jerusalém fisicamente, né? Vai que isso aconteça, embora que isso seja uma chance em 1 milhão, digamos, de acontecer, né? Vai que isso ainda, o pior cenário de todos, sabe, aconteça, né? Digamos assim, né? E aí a gente. Aí seria assim. Não que ele seja tão ruim também, mas não é que seja um cenário pior assim, mas. Seria um processo que não seria fácil, né?
Seria como se Deus tivesse abandonado, vamos dizer, um pouco o plano original e ter ido para o plano B, né? E o plano B, sabe, não é tão bom como o plano A. É infinitamente pior que o plano A, sabe? O plano A é perfeito, o plano B tem cheio de dificuldades, cheio de. E serviria para dizer assim, Deus dizendo para o homem, né, aqui, o plano era o plano A, né? Só que o homem foi tão, sabe, perverso que não chegou nem a baixar a máscara para respirar, então Deus desistiu do homem, praticamente deixou um plano B, que não é um abandono total, mas seria 1000 anos ainda de sofrimento, né? Para mostrar para o homem o quanto ele foi perverso, né? Embora que teria algumas melhorias, né? Principalmente espirituais, né? No mundo, né? Mas eu acho que por no mínimo 200, 300 anos não ia ter nenhuma melhora aparente, né? O que é difícil de imaginar, por causa que o mundo está, sabe, colapsando, né? Até tem mais de 20 vulcões em atividade, né? E as mudanças climáticas e a violência e tudo, né? Piorou muito, né? Muitas coisas pioraram, né? E eu não creio, sabe, que é possível o mundo assistir há muito tempo sem haver uma mudança drástica, né? Mas vamos tentar olhar pro lado positivo, né? Que é olhar aquele lado 50% que fica iluminado como se fosse da lua, 50% iluminado, né? Não ficar muito nesse polo bipolar, né? A pessoa tá uma hora, no mesmo segundo praticamente ela fica oscilando assim, no lado positivo e no lado negativo, né? Motivos, né, para ficar no lado negativo tem, mas também motivos para ficar no lado positivo tem, né? E é sempre bom, né, de lembrar dos argumentos e das coisas, das promessas, da fé que te deixam sempre no lado positivo, né? Que te puxam, né, pro lado positivo, né? Porque tu tá numa espécie de gangorra, numa espécie de corda bamba, né? Que é bom se manter num equilíbrio, né? Porque e ficar num equilíbrio, porque vamos dizer que tu fica muito puxando só para um lado, né? Só pro lado positivo, digamos assim, né? E aí tu esquece que tu vai ter ainda umas dificuldades, né? Aí tu acaba de certa forma depois se decepcionando, né? E como agora, que a gente tem ainda 3 meses no mínimo, né? De. Que ainda pode ter 3 meses no mínimo de grande apreensão, né? Eu creio na minha tribulação, que é 3 anos e meio, só que daí vai ter o arrebatamento daqui a 3 anos e meio. Só que se já tivesse com essa contagem dos 7 anos do Apocalipse, né? É, quase nada mais ia afetar, porque aí tu ia ter, sabe, a, já com a data marcada para ser arrebatado, né? Tu ainda ia se sentir nesse mundo preso, né? Como se estivesse preso, mas tu ia ser um preso que já tivesse com
a data de liberdade não só da cadeia para ir voltar para o mundo, né, comum, né, mas ir para o céu ainda, né, durante 3 anos e meio, né. E depois ainda voltar para a Terra no reino milenar, né, como rei e príncipe, né, do mundo, com Jesus, né. Então, eu fico pensando muitas vezes assim, se eu tivesse pelo menos, né, os 7 anos do Apocalipse, né, começado, aí eu já tinha em mãos a contagem regressiva em mãos, como ia ser um pouco mais fácil, bem mais fácil suportar, né, as dificuldades da vida, né, mas não se tem, sabe, ainda, né, essa contagem regressiva, né, e ainda com uma, tu sente ainda um pouco, sabe, ainda um pouco ameaçado, ainda mesmo que seja minimamente, né, com a história que ainda pode dar o pé ao pós-milenismo, né? Essa ideia aí de 1000 anos sem o reino milenar, sem Cristo reinar no mundo e o mundo praticamente ser a mesma coisa ainda, né? Por pelo menos uns 100, 200 anos, digamos assim, sem mudança aparente, né? E ainda tu falecer, ainda ter isso, né? Ainda ter falecimento e tudo, né? Sem o corpo ressuscitado, só ia ter o corpo ressuscitado no final dos 1000 anos, né? E, bah, não é por nada, né, que os padres católicos, né, essa gente que acredita no pós-milenismo e até no amilenismo, sabe? Que é a visão mais pifa ainda, que não chega, não dá pra nem comento, né? De tão pifo que é. Que eles têm aquela cara, sabe, de tristeza, aquela cara de desânimo, aquela cara de bunda, né? Aquela cara, sabe, que é intragável de ver, que é a cara que todo padre tem, sabe? Até os pastores luteranos têm, né? Que é aquela cara de desânimo, né? Que acha que o mundo vai continuar esse sistema praticamente, no mínimo mais 1000 anos, né? Essa droga de mundo, né? E é triste, né? É triste, é muito. É uma coisa assim que, embora que a pessoa consiga, né, ter esse conhecimento, que ela tem que olhar sempre 100% do tempo o lado positivo, né? Do lado, vamos dizer, claro da lua, né? Ela ainda sabe, ela tem aquela tristeza ainda, né? Mesmo que ela opere sempre numa frequência alta, né? Para operar no lado positivo, né? Ela ainda se lembra, né? Vê essas coisas, né? E fica, sabe, muito triste, né? Muito triste, né? E o mundo, sabe, essa história de 6.000 anos no mundo, né? Que já está acontecendo 6.000 anos, né? Produziu assim os máximos de bem possível, né? E o máximo de mal possível para que Deus pudesse provar, sabe, para os anjos, para as pessoas, né? Que o bem, que a vontade de Deus, que a vontade de Cristo, né? Que o bem é perfeitamente bom e que o mal é perfeitamente mal. E ainda mais nesse final dos tempos que a gente viu que o povo, a maioria do povo não abaixou nem a máscara do nariz para respirar, sabe, né? E aí, sabe, chegou, sabe, a níveis assim que tá louco, né? Tu pensa, sabe, e não só nesse período final do tempo, né? Você pensa na Idade Média, né? E em tudo, né, que dificuldades, desgraças que o mundo já teve, né, e, e na história das desgraças, né,
que já aconteceram, relatados na Bíblia, né? E aí se pode ter uma noção, né, que Deus caprichou, né, nessa história do homem, né, para permitir que os máximos de bem acontecessem e os máximos de mal também acontecessem, né? Para provar, sabe, de uma vez por todas que o mal é mal e que o bem é bem, né? O bem é perfeitamente bom e o mal é perfeitamente mal, né? E isso está sendo provado, provado de novo a cada instante, né? E eu até estava comentando ontem, né, os meus amigos do WhatsApp, que aquela recompensa que a gente achava que às vezes não tinha, que é aquela recompensa imediata quando tu faz o bem pro próximo ou para si mesmo, e parecia que aquilo ali às vezes não estava ficando sem uma recompensa imediata, que aquilo ali, sabe, Deus estava já recompensando, né? E está recompensando agora ainda, porque aquilo ali não parou de ser recompensado. Tá vindo assim com juros, né? Tá vindo com juros aquela recompensa que a gente fez de bem pro próximo, né? Sabe, nesses anos, né? Nesses últimos 10 anos, aí 15 anos, tenho me dedicado a estudar bastante a Bíblia, né? E visto todas as vertentes, né, das religiões, né, em teologias, né, estudado a fundo, né, e tem muitas visões, sabe, que chegam, sabe, como a do pós-milenismo, né, de 1000 anos sem Cristo reinar na Terra, né, ser uma coisa mais espiritual, figurativa, né, é uma ideia assim que tem algumas vertentes, até o. Eu acho que uma visão, se eu não me engano, é dos adventistas, que creem que vai ter o arrebatamento, né? Comum, né? Só que eles creem que esses 1000 anos vai ser um período que a Terra vai ficar devastada na Terra, não vai ter só, sabe, só a destruição que vai ter no Apocalipse. E esses 1000 anos o diabo ia ficar preso aqui na Terra, sabe, toda devastada do Apocalipse, só para refletir. Sabe, é claro, é uma visão completamente pifa, né? Completamente pifa, né? Mas sabe, chega a ser engraçada, né? E pelo menos a parte que o diabo ia ficar refletindo esses 1000 anos, né? Sobre o que ele. Todo o mal, né? Como o mal seria mal, né? E a gente. Os sábios, pelo menos, já estão, sabe? Refletindo, né? Sobre esse assunto, né? Como o mal é mal e o bem é bem, né? Perfeitamente bom e o mal é perfeitamente mal e o bem é perfeitamente bom, né? Como não tem um meio termo, né? Teórico, né? E prático, né? Não tem aquele morno, né? Ou a coisa é boa ou a coisa é ruim, né? Você tem como se ficar praticamente no meio termo, né? E embora a Terra, né? Esse mundo caído, né? Seja uma espécie de meio termo, né?
seja uma espécie que não estaria nem no céu, nem no inferno, estaria nesse limbo, né? Que é esse mundo, né? Estaria, sabe, nesse meio termo, né? E tivesse, sabe, esse meio termo tivesse sendo usado ainda por enquanto para provar que o bem é perfeitamente bom e o mal é perfeitamente mal, né? Um dos motivos, né, principais, né, de existir por enquanto, né, esse meio termo, né, que tem prazo de validade, né, de 7.000 anos, né. E agora já estamos indo para o sétimo, né, estamos essa desgraça aí que há 9 meses já nessa completa desgraça, né? Esperar dar o apocalipse, né? E não dá, né? Temos ainda mais 3 meses ainda de. Talvez ainda que a gente ainda vai ter que esperar mais 3 meses. E ainda numa pior visão, numa pior possibilidade, mais um ano, até a Páscoa de 2023. E se ainda não acontecer, a gente já pode abraçar o padre, né? Já pode convidar o padre para jogar uma canastra, uma coisa assim, porque pode virar católico por causa que, digamos assim, esporadicamente, né? Por causa que aí o pós-milenismo ganhou, né? E aí, sabe, vai ser uma coisa deprimente, né? Mas assim, deprimente, sabe, não digo, sabe, no sentido de ser somente triste, né? Mas se ser um castigo, né? Isso também é um castigo, né? Um castigo a mais, né? Para provar que todo mundo no final estava errado, né? Que toda ação humana no mundo, né, foi desastrosa, né? Que o povo não baixou nem a máscara, né? E bah, sabe, né? Isto é realmente triste, né? Realmente, sabe? Realmente triste, né? Realmente triste se imaginar, né? Mas é uma coisa assim que pelo menos não gera o mal assim, sabe? Ele chega a ser tão, sabe, envergonhado, tão como é que se diz a expressão mais ou menos que eu queria usar? Agora tá sendo até difícil de pronunciar, porque é uma palavra difícil de pronunciar. É, é, desfolado, tão arruinado, tão. Agora me fugiu aquela palavra, mas tem a ver com desfolado, com totalmente arruinado, né? Tão. Totalmente arruinado, né? Agora vem uma outra. Era uma palavra, só que ela é tão difícil de pronunciar que eu começo a gaguejar que eu não consigo falar. Mas tem a ver com desfolado e totalmente arruinado, né? É uma visão que deixa o mal totalmente envergonhado, totalmente arruinado, totalmente numa frequência tão baixa, tão negativa, que até o próprio diabo, sabe, ele começa a recuar, sabe, recuar, até que ele desiste, sabe, de fazer o mal e ele mesmo se atira no fogo do inferno. Mais ou menos assim. Tão negativa que é, sabe, né? Porque aí, sabe, começa a dar um remorso, sabe, no mal, né? Ele começa a se arrepender de cada mal que ele praticou, de cada copo de água que ele recusou para o próximo, e não só para o próximo, mas para si mesmo, que até o mal começa a desistir de tão ruim que é essa frequência do pós-milenismo, né? Porque essa não é só a derrota completa do mal,
É o envergonhamento do mal, a ruína completa do mal, né? Isto é uma coisa, claro, que as pessoas do dia para a noite não iam receber, iam aos poucos, sabe? E durante 1000 anos receber isso aos poucos, a cada dia um pouco mais, até que o mal fosse arruinado, sabe? De uma maneira assim, ah, completa, sabe? Tanto fisicamente como moralmente. Esta é a expressão certa. Seria aquela expressão, né, que se diz aquele livro A Arte da Guerra, escrito por aquele chinês, né, da Arte da Guerra, né, que a principal vitória numa guerra não é destruir o inimigo fisicamente, é destruir ele moralmente, destruir aquilo que dava alegria para ele continuar lutando. Esta, sabe, é a visão pós-minelista, né? Que arruína o mal, sabe, completamente, né? E isto, por causa disso, eu creio, pelo menos 1% de chance, eu digo sempre, né? Que ela tem uma chance de virar a ser a correta, mas eu quero que ela não aconteça, né? Eu faço de tudo para não acontecer, porque aí vai ter muitas outras dificuldades juntas, né? Muitas outras dificuldades juntas, né? E é uma coisa, sabe, muito difícil de se conceber esse plano B, né? E esse plano B, sabe, né? Entrar em vigor, né? Claro que eu acho que de certa forma, né, ele já está entrando em vigor, né? Mas não assim como 1000 anos, né? Mas ele nesse final dos tempos, né, o diabo já está sendo envergonhado 100% e mais um pouco, né? De modo que até a motivação dele em fazer o mal já está, acho que de certa forma, não digo diminuindo, mas está assim, perdendo, sabe, a força, a intensidade, né? Porque ele está vendo que já não está mais, nem aquela recompensa, aquele sadismo já de fazer o mal já não está, sabe, nem surtindo mais efeito, como se fosse uma droga que já não surte mais efeito, né? Como se fosse uma droga que já não tivesse, sabe, fazendo o cara tomar 1 litro, 100 litros ou 1000 litros já não tá fazendo mais nenhum efeito, né? E isso tá sendo interessante, né? Tá sendo interessante, né? Claro, para aquele blue pill, né? Aquelas pessoas, né, que não têm a percepção de mundo, que não sabem das coisas, né? Elas estão no mundo da lua, né? Que elas não percebem essas coisas que estão acontecendo no mundo. Elas não têm essa visão, né? Para elas, sabe, é tudo a mesma coisa, né? É tudo não fede, não cheira, né? Mas para os sábios está fazendo tudo muito sentido, né? Tudo está fazendo muito sentido, né? E cai, não é só uma coisa ou outra que faz sentido, é cada dificuldade, cada tristeza que tu viu nesse mundo tá sendo respondida por Deus, né? Para provar, dizendo, esse sofrimento aconteceu por isso, por aquilo outro. E é um tipo de coisa às vezes tão complexa que não dá para expressar com palavras, não dá nem para, sabe, dizer que aquela expressão que se diz a tudo é por causa de um aprendizado, daí tu diz é muito mais que só um aprendizado, sabe? É muito mais que isso, né? São coisas que são inexprimíveis com palavras, né? A recompensa, sabe, o fruto, né, desse mundo, né, é como se fosse um fruto, né, do bem e o mal produziu frutos. E esses frutos estão caindo de maduro, digamos assim, né? Esse mundo
os frutos bons estão caindo de maduro e os frutos maus estão caindo de maduro. É mais ou menos assim, né? Que se está tendo a experiência, né? Nesse mundo, né? Que eu tô também sentindo, né? Sentindo, né? E tô lembrando, né? Que até daquelas vezes, né, que eu tentei fazer um bem para mim ou pro próximo, né, e não consegui, porque não, que sabe, é muito difícil às vezes conseguir fazer um bem para si e pro próximo. Mas aquela, pelo menos a pessoa tinha uma intenção boa, né? E isto Deus sabe, tá vendo, sabe, né? Viu, né, e tá vendo, né? E tá perdoando, né, e tá mostrando que aquilo ali de certa forma não foi em vão, né? Não foi em vão, aquele sofrimento não foi em vão, aquela busca por fazer o bem não foi em vão, mesmo que ela não tenha sido a melhor escolha, né? E mesmo assim a busca não foi em vão, né? E porque as coisas, sabe, também envolve muitas coisas além da fé, envolve perseverança, envolve paciência, né? Envolve estudo, envolve condições adversas, não envolve uma coisa só. E assim eu vejo também que talvez, né, as profecias da Bíblia, né, principalmente a do final dos tempos do Apocalipse, né, não envolvam somente a vontade de Deus ser feita, digamos, como está escrito no Apocalipse, mas se tivesse o homem colaborado, né? Se vamos dizer, o plano que está ali no Apocalipse, dos 7 anos do Apocalipse, 1000 anos do reino milenar, como diz o script, vamos dizer, original, né, do pré-milenismo, né, etc e tal, blá blá blá, né? Aquilo ali era para ter, vamos dizer, era para ter acontecido se o homem, né, pelo menos abaixasse a máscara, né, do nariz, né, mas não nem abaixou a máscara do nariz, então vai ter um plano B que aí vai ter 1000 anos de, vamos dizer, mais sofrimento, né, para aí vamos ver se o homem abaixa a máscara do nariz, pelo menos, né, aí para ter uma derrota completa, né, envergonha completa do mal, né, e é isso que eu queria mais ou menos dizer nessas quase 50 minutos de live, né? Sabe, né? E como eu disse no começo e no meio, mais ou menos, tentar olhar para o lado positivo, né? Tentar ficar naquele 50% do lado de luz da lua, né? E não virar o polo pro lado negativo, mesmo que a gente esteja nessa corda bamba, né? E nesse meio termo, né, que é esse mundo, né? Que é nem o céu nem o inferno, né? É o limbo, né? Que a gente tá vivendo, né? Tem uns que há 30 anos, 40 anos, 80 anos, né, digamos, vivendo esse limbo aí que não tá fácil, né? Que não é nem um pouco fácil, né? Mesmo se o cara tiver, sabe, todas as, como é que eu vou dizer, todas as circunstâncias possíveis em favor dele, né? Mesmo assim, o cara tá sofrendo, né? E vai sofrer, né? Mesmo tendo todas as circunstâncias
ao lado dele. E a gente não tem todas as circunstâncias do nosso lado, assim, que a gente já sofreu muito, vai continuar sofrendo, né? Até dar esse apocalipse e o arrebatamento, né? Então a gente tá, sabe, ainda, sabe, sem ter as circunstâncias favoráveis, né? Mas pelo menos também eu vejo assim, tudo mal que já aconteceu pra gente, pra mim, eu vejo assim, né? Pelo menos também tá servindo, né, pra gente ter uma maior paciência, né? Cada mal que acontece é uma carta que a gente recebe, como se fosse um dinheiro, digamos, que a gente recebesse, né? Dizendo pra gente, dando um pouco mais na nossa caixa, não dizer no nosso, a gente estivesse botando o nosso saquetel no saco, no saquetel de paciência, né? Na nossa conta bancária de paciência, né? E agora, principalmente no final dos tempos, a gente tivesse que usar, sabe? Essa paciência que está sendo guardada já para uns 30, 40, 100 anos, né? E está sendo exigida, né? Principalmente nesses 9 meses que já passou, né? E nesses mais 3 meses que ainda talvez ainda tenha, né? E numa pior visão ainda, mais um ano até a Páscoa de 2023, né? E a gente sabe não ter mais, sabe, praticamente, né? A gente já ter, sabe, não, claro que não é que seja uma coisa esgotar, não seja possível esgotar isso, né? Mas a gente já tem aclamado praticamente de todas as formas, né? E tenha praticamente esgotado, né? Mas embora que não se possa esgotar o clamor, né? Que o clamor para Deus ajudar é praticamente infinito, né? É uma coisa que não tem fim, né? Principalmente para nós que cremos, né? Não sei como funciona a mente do diabo, se ele clama ou se ele lamenta, né? Pela desgraça que está acontecendo com ele, que vai acontecer, né? Mas tem sido uma coisa assim infinita, né? É infinita, né? O que como se o tempo tivesse, vamos dizer, meio que parado, né? E a gente tivesse buscando sair desse tempo parado, né? Para servir de uma experiência maior, para a gente levar com essa experiência maior para a eternidade, né? Essa energia, né, que a gente sente agora, que nos puxa para cima, né, que é do Salmo 121, que a gente eleva nos olhos aos montes onde vem o seu curo, né? Essa energia que a gente sente puxar para cima, a gente sente, se fosse assim um start, né, para a eternidade, né? Que a gente vai sentir ainda mais, né? E aí se soma, né, as experiências negativas que a gente já passou, que a gente lembrou, que a gente viu passar, né? Como se isso tivesse sendo entregue tipo uma espécie de banco onde tivesse sendo acumulado essas memórias e experiências. Quando a gente vai se lembrar durante a eternidade que aquilo ali aconteceu, né? E pra gente olhar para cima, né? Que aquilo ali era uma experiência pra gente ter fé, né? E uma glória futura, como diz a Bíblia, uma glória futura que já nos está sendo revelada, né? Eu tinha escrito um livrinho tempo atrás, levei mais ou menos acho que um ano para escrever. Eu escrevi assim aos poucos, né? Bem aos pouquinhos, né? Fazia uma página por semana, né?
E eu falava muito nisso, que a vida é tipo uma espécie de achocolatamento para a vida eterna, né? De uma glória futura que não já está sendo revelada, né? E isto e é uma coisa assim, bastante interessante. Eu também falava nesse livrinho, né, que a gente tinha aquela muitas vezes aquela experiência, né, que a gente dizia, apesar de tudo, ainda isso, apesar de tudo, ainda esse sofrimento, mas será que é possível? E teria que se passar pelo pior cenário, né? Essa experiência que eu tive já muitas vezes, né? Mas será possível que vai ter o pior cenário, né? Que o pior cenário está acontecendo, né? E essa experiência, né, que a gente está um pouco experimentando nesse final dos tempos, como a gente já está há 9 meses nesse martírio, né? Que eu usei há pouco a expressão desgraça, né? Nesse martírio, né? Eu acho que essa expressão melhor, né? Nesses 9 meses, desde 14 de maio de 2021, nesse martírio, né? E que bom também que Deus preservou esse meu conhecimento que eu tenho, né? Para nem todo mundo saber, eu acho que na eternidade vamos saber mais gente, vai saber, ou todo mundo vai saber, mas que pelo menos agora nesse mundo, né, muita gente não tem ficado sabendo desse conhecimento que eu tenho, porque é um martírio, né? Porque como eu disse, aquele blue pill, né? Aquele pílula azul, tá aí, sabe? Pra ele as coisas não tem cheiro, não tem sabor, né? Porque parece tudo a mesma coisa, né? Mas pra pessoa que tem conhecimento, né? As coisas têm muito. Tem distinção de águas e águas, né? A, a distinção é de águas em águas, né? É quântica, né? Não chega. É como fazendo uma distinção, se tu pegar 20 copos de água e isolar esses 20 copos de água e para esses 20 copos de água, para cada copo de água botar um som diferente ou falar uma palavra diferente, já vai ter a água, a molécula da água já vai se comportar de uma maneira diferente para cada copo, né? Então essa é a distinção que se tem de uma pessoa que tem conhecimento das coisas, sabe? Tudo faz, sabe, sentido, tudo faz diferença e tudo tem um motivo, sabe? E o martírio, né, também é maior, né? Porque aí a pessoa consegue enxergar como o mal é mal e como o bem é bem, né? Por isso eu digo, né, vamos tentar operar numa frequência alta, uma frequência de olhar ao lado sempre da luz da lua, né? Da luz da lua no sentido daquela parte iluminada da lua, né? Não que venha uma energia da lua, né? Mas assim, olhar o lado positivo das coisas, né? Tentar ficar olhando. Tentar olhar o lado positivo das coisas, né? E não ficar se lamentando, né? Também. Por que no passado, por que vamos dizer, em 2010 não comprou Bitcoin, né, a 10 dólares, né, que hoje teria todo o dinheiro do mundo, né, praticamente, né. Ficar tentando se lamentar porque não fez a escolha certa, porque não escolheu a esposa certa para casar, porque não comprou Bitcoin em 2010, que teria todo o dinheiro do mundo hoje, se tivesse investido 10 dólares, mas... e outras coisas, né, e ter, às vezes, também se alimentado mal, ter ficado muito gordo e tantas coisas, né, que a pessoa pode se arrepender, né? Tantas coisas, né? Praticamente, se a pessoa fazer uma lista, assim, uma lista infinita de arrependimentos, né? Não ficar tentando olhar por que aconteceu isso, né? Como ficar se lamentando, né? E ficar também
E quando uma coisa ruim acontece, tem que dar graças a Deus que não aconteceu mil e uma outras coisas piores, que Deus impediu que mil e outras coisas piores tivessem acontecido. Pode ter certeza, porque cada coisa, desgraça que acontece, poderia ter acontecido mil e uma outras coisas piores, e a gente não percebeu isso. Se a pessoa dizer, perde um dedo, poderia ter perdido a vida, né? A pessoa sofre uma multa de R$ 100 de trânsito, R$ 100. Eu podia ter batido o carro e ter perdido o carro, podia ter perdido a vida, né? Sempre podia ter acontecido mil e uma coisas piores, né? Mil e uma coisas piores. E daí tu pode pensar, né? Não comprei em Bitcoin em 2010 por $10, teria todo o dinheiro do mundo hoje. Mas poderia estar na sarjeta, né? Poderia estar na sarjeta, poderia ser mendigo, né? Sabe? Para cada coisa boa, para cada desgraça que acontece, poderia ter acontecido mil e uma desgraças piores. Não só mil e uma, mas infinitamente, né? Outras desgraças, né? E não dá nem para imaginar, né? Então, eu não sei porque que aquele. Hoje, é claro que eu sei, né? Mas eu ficava pensando, né? Como é ridículo. Hoje eu vejo como é ridículo, né? Eu vejo como é ridículo. Aquela pessoa que diz aqueles nerdzinhos, né? Que ficam no Facebook dizendo, isso é coping, é coping, né? Como se isso fosse uma coisa, sabe? Fazer coping, né? Tentando, que é tentar enxergar o lado positivo das coisas, né? Como se isso fosse uma coisa, sabe? De baixo nível intelectual ou de baixo nível espiritual, mas isso é uma coisa mais sublime que tu pode fazer, é tentar não só enxergar o lado positivo das coisas, fazer o coping, mas também dar o sentido do porquê do sofrimento, né? Encontrar o sentido das coisas, que é encontrado quando se busca primeiro espiritualmente, aí as coisas se discernem todas espiritualmente, e tão profundamente que é com aqueles gemidos inexprimíveis, né, do Espírito Santo que não se pode falar, né? Porque as coisas não são explicadas assim com palavras, né? A gente tenta explicar, vamos dizer, 1% com palavras e outros 99% é só, sabe, espiritual que tem que se discernir, né? A Bíblia é um livro muito interessante, né? Mas muita coisa, né, tem que ser entendida espiritualmente, né? Não digo espiritualmente diminuir aquilo, mas muita coisa Deus não revela na Bíblia, né? Deus revela mais assim, espiritualmente, né? Porque, como eu disse, né? O que é exprimido com palavras é 1%, né? Como está na Bíblia, né? 1%, né? E os outros 99% se discerne espiritualmente, né? Por isso, de certa forma, ler a Bíblia não é uma experiência muito prazerosa, porque só 1% está escrito em palavras, digamos. Consegue a Deus e as pessoas conseguem exprimir com palavras, e outros 99 a pessoa tem que sentir espiritualmente, psicologicamente, né, emocionalmente, né, tem que discernir aquilo ali, né. Mas eu vou parar o vídeo porque já tá com 1 hora aí e eu consegui falar bastante coisa, né. E eu queria mesmo fazer um vídeo, eu queria falar assim bastante coisa, né. Sobre, porque eu acho que eu merecia primeiro, principalmente para mim, né, primeiro, né, depois para quem me acompanha, né, de falar um pouco, né, desses 9 meses, né, de martírio que a gente está tendo, né, essa gestação, né, e de martírio, né, mas enfim, né. E uma pessoa uma vez falou para mim, né,
E não é nada tão bom como um bom livro e uma boa conversa, né? E assim, tendo essa boa conversa, né, como eu tô tendo agora, né? É bastante reconfortante, bastante agradável, porque também me faz operar com uma frequência bastante boa, né? Energia bastante boa, né? Para aguentar, né? Ainda quem sabe mais 3 meses, né? E o sofrimento até o final da geração da Figueira em 14 de maio de 2022. Ou ainda quem sabe mais quase um ano de sofrimento até a Páscoa de 2023, né? E aí, se passar, a gente já pode convidar o padre para uma canastra, né? Infelizmente, né? Mas enfim, né? Então tá, fique com Deus, tchau, tchau.